Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia do Centro de Mídias. Vamos acompanhar então aí o conteúdo dessa aula. Nós estamos aqui na aula de número 17, objeto de conhecimento: a economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais, formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo. As novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual. A desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. Detalhamento: vamos falar sobre o trabalho e a dignidade humana. Então, esses são os conteúdos da aula. Vamos acompanhar aí, vamos lá. Então, vamos falar hoje sobre a questão do trabalho. O trabalho, nós sabemos que é uma ação do ser humano. Nós sabemos que os animais também trabalham. Se você for ver o João de Barro, a aranha, fazendo sua teia, de uma certa forma, podemos dizer que eles estão trabalhando, vocês concordam? Mas esse trabalho é um trabalho meramente instintivo, próprio da característica daquela espécie que sempre fez isso e sempre vai fazer isso. Não se tem nenhum tipo de referência de uma aranha que antes não fazia teias, ou que fazia teias, hoje fazem teias mais sofisticadas. Não, aquela espécie sempre fez aquela mesma teia no seu trabalho. Mesma coisa as abelhas, as formigas, isso no mundo, no reino animal. No reino humano, nós temos uma palavrinha ali no meio, chamada dignidade. Por quê? Porque o ser humano ele tem essa consciência, ele tem essa capacidade, de que a sua ação ela seja uma ação que transforma a pessoa e, ao mesmo tempo, transforma a sociedade, na sua relação com a natureza. Então, nós estamos aqui falando disso no campo da filosofia. Então, o trabalho e a dignidade, eles são dois conceitos que se relacionam e se complementam, formando então aí a base do Estado democrático de direito brasileiro. Então o trabalho ele não está isolado do contexto social, do contexto sociopolítico, de uma comunidade, de uma sociedade. Então, todo o trabalho então ele tem essa finalidade, esse objetivo de que ele traga, produza mercadorias, coisas, para alimentos, tudo que o trabalho produz para a sociedade. Isso dentro de um Estado democrático de direito. Então, esse aqui é um primeiro ponto, para a gente conhecer um pouco esses conceitos aqui. No campo da filosofia, então, nós temos alguns filósofos, eu vou mostrar aqui para vocês, são pensadores, que nós podemos observar, que falaram muito do trabalho enquanto um processo reflexivo, de uma ação humana na sociedade e no mundo. Vamos conhecer um pouco, então, essas reflexões a partir de alguns textos que nós vamos pensar juntos aqui. Vamos começar falando, então, o seguinte: esse trabalho aí, que nós estamos falando, ele é um meio de autoconstrução individual. Então, o trabalho ele é um meio de autoconstrução, ou seja, é da pessoa que trabalha, é do indivíduo. Então, ele também, quando trabalha, ele também se autodetermina, se autoconstrói, enquanto pessoa, enquanto indivíduo. E isso faz ele sentir-se valorizado por si mesmo, Então, ele vai se sentir valorizado, a pessoa que está empregada, uma pessoa que tem um trabalho, ela se sente valorizada, por estar ali, naquele trabalho.
Então, ela está produzindo, né, na sociedade, para a sociedade. Então, tudo isso aí, de uma certa maneira ou de outra, ela vai fazendo com que o sujeito, né, que ele é uma ação, né, humana, o trabalho, ele se autodesenvolva, ele se né, construa. Né? Então, ele se transforma. Da mesma maneira que ele vai transformando também a natureza, que ele vai transformando as coisas em sua volta. É isso que a filosofia, né, através de alguns filósofos, elas trazem, né, para a gente pensar. O trabalho não é, se a gente for analisar historicamente também, ele não é algo que de uma certa maneira, no ponto de vista de alguns filósofos, não é algo que seria bom em si. Né? Porque ninguém quer trabalhar. Se você for ver mesmo, fazer uma entrevista com as pessoas, se as pessoas pudessem ter uma vida digna, sem trabalhar, sem ter que, né, sair cedo, sem ter que cumprir uma carga horária, sem ter que, muitas vezes, trabalhar pesado, no sol, ou dependendo de qual seja o trabalho, se a pessoa pudesse evitar, muitas pessoas evitariam, né? Então, esse já é um olhar reflexivo sobre o trabalho. Então, o trabalho ele tem que ser algo que me beneficie, que me construa enquanto ser humano, porque eu estou colocando ali as minhas potencialidades. Então, ao colocar minhas potencialidades a serviço, eu me realizo com isso. Mas esses pensadores vão dizer que muitas vezes esse trabalho ele é explorado. E quando ele é explorado, ele já não traz tantos benefícios assim. Então, a gente vai analisar aqui para frente alguns outros aspectos. Quer ver? Vamos lá, ó. Então, ele é um direito de todos, todo mundo tem o direito ao trabalho, né? É uma livre escolha, você que escolhe, né? Dependendo das suas aptidões, muitas vezes, é claro que tem trabalhos que a pessoa faz, né, por uma necessidade, né, que muitas vezes não é a sua escolha, mas do ponto de vista do direito, que todos têm, ele pode ter a liberdade de escolher, de dizer não. E deve ser desenvolvido para construir uma sociedade livre e igualitária. Então, o trabalho, ele é uma atividade muitas vezes individual, porque é a pessoa, é o sujeito que faz, que executa, mas ele está sempre, né, com um pezinho lá no social, na sociedade, né, no mundo. Então, é para isso, porque senão, para que as pessoas iriam trabalhar, né? Então, está tudo voltado aí para esse contexto, né, também de um mundo onde nós vivemos, nos relacionamos e precisamos das coisas, né? Das coisas. E para que a gente possa ter as coisas, nós temos que trabalhar, né? Assim que a gente aprende, né? Então, tudo isso nos leva a pensar sobre a importância do trabalho, né, no mundo de hoje. Então, como nós estamos falando de lei, é um direito, então vamos ver aqui, ó, o artigo 170 da Constituição Federal de 88, né, que foi aí um grande marco aí, né, para muitas coisas, vai dizer então que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos, né, todos os seres humanos, né, a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Aqui nós temos esses princípios, ó. A defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais. E aqui nós estamos falando, pessoal, né, de acordo com essa lei aí, assegurar a todos a existência digna. Não importa a classe social, não importa a raça, não importa a cor, orientação sexual, né, gênero, nada disso aqui. Nós estamos falando de seres humanos, de pessoas. Todos têm o direito ao trabalho, né, e ter a sua dignidade, né, diante, né, dessa escolha, já que nós estamos todos vivendo na mesma sociedade, né? Então, nós estamos aí. Né, e no dia 20 de fevereiro, né, não esqueçam, todo dia 20 de fevereiro é o Dia Mundial da Justiça Social do Trabalho. Então, é só para a gente situar que há um amparo legal para o trabalho, né? E o trabalho digno, né,
quando a gente fala aqui muito da palavra dignidade, ele é aquele que as pessoas têm direito a aprender, né, a participar, a dar opinião, né, a tratar com igualdade todos os trabalhadores. Então, isso quando a gente fala de trabalho e a dignidade humana, nós estamos falando disso, né? Que não haja assédio, não só assédio sexual, né, principalmente com as mulheres, mas também assédio moral, que não haja nenhum tipo de discriminação pela cor da pele, né, da pessoa. Então, isso aqui a lei diz. Como nós estamos falando da lei, então nós estamos falando também que isso pode acontecer, que pessoas que agem dessa forma contra a lei, elas podem ser punidas, né? Inclusive enquadradas como crime, alguma dessas leis, né? Então, tudo essa lei dentro do mundo do trabalho. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Não é que o trabalho simplesmente dignifica o homem. O trabalho simplesmente dignifica o homem, só por ser o trabalho. Não, mas é na ação, na conduta, na ética, na moral, né, nas relações de trabalho, no mundo de trabalho, nas relações de classe, é que aparece essa dignidade aí, né? E o trabalho é apenas essa ação que nós conduzimos para obter também o nosso próprio sustento, né? Por isso que ela é importante, porque aqui dentro também nós temos que buscar o nosso sustento. E cada um de acordo com a sua opção, com a sua profissão, com seus estudos, né, e com seus salários, que é outro ponto também que os filósofos, né, da área do trabalho, os filósofos da questão social, né, falaram muito, né? Então, quando a gente fala do trabalho, continuando aqui, nós estamos falando de uma maneira de se alcançar a melhoria da conjuntura social. Ou seja, o trabalho, ele também dignifica o ser humano, porque através do trabalho, o ser humano ele vai, além de colocar suas potencialidades que ele tem, ele vai se realizar colocando suas potencialidades, ele também vai, né, de uma certa maneira, fugir do crime, né? Diminuiria o crime, né, se tivesse uma condição de trabalho, questão do crime, da violência, não é isso? Então está tudo em volta disso aí. Mas existem várias formas de trabalho, vários salários, várias questões. E isso não é uma coisa assim, Deus que quer. Isso não é uma coisa assim que acontece naturalmente, é da natureza da sociedade. Não, né? É uma coisa que está ligada com políticas sociais também, com políticas, né, voltadas para tudo isso. E aqui eu quero mostrar para vocês aqui, né, para acompanhar comigo aqui, algumas imagens que vão retratar para nós esse mundo do trabalho aí. Vamos ver. Você já parou para pensar por que algumas pessoas ganham mais do que outras, mesmo realizando tarefas semelhantes? Vamos explorar os fatores que influenciam essas diferenças salariais. Qualificação e educação. Pessoas com maior nível de educação ou formação especializada tendem a ganhar mais. O conhecimento e as habilidades adquiridas aumentam seu valor no mercado de trabalho. Experiência. A experiência pode levar a uma maior eficiência e produtividade, justificando um salário maior. Alguém com anos de experiência em uma função pode realizar tarefas de forma mais eficaz do que alguém que está começando. Demanda e oferta de trabalho. Em áreas onde há escassez de profissionais qualificados, os salários tendem a ser mais altos. Já em áreas com muitos candidatos para poucas vagas, os salários podem ser mais baixos. Desigualdade de gênero e discriminação. Infelizmente, fatores como gênero, raça e outras formas de discriminação ainda impactam os salários. Mulheres e minorias muitas vezes recebem menos do que seus colegas homens brancos, mesmo com qualificações e desempenhos semelhantes. Escolha de trabalhar de forma formal ou informal. A escolha entre trabalho formal e informal pode influenciar significativamente os ganhos. No setor formal, regulamentações e negociações coletivas
tendem a elevar os salários médios e oferecer maior estabilidade. No setor informal, os salários podem variar amplamente e, em alguns casos, podem ser mais baixos, refletindo a falta de regulamentação e de benefícios. Entender esses fatores é crucial para promover um mercado de trabalho mais justo e equitativo. Ao reconhecer e abordar essas diferenças, podemos trabalhar juntos para criar um futuro melhor para todos. Pois é, então vocês podem perceber, né, que existem várias formas de trabalho, de salário. Tem muitas coisas que estão em jogo quando a gente fala de determinado tipo de profissão, de trabalho. Inclusive, até a própria, no mundo de hoje, a questão de ser a mulher, né, ainda hoje tem algumas dificuldades que elas enfrentam no mundo do trabalho, inclusive a própria questão salarial. Então, muitas coisas. Tem muitas políticas positivas, né, que ajudam o primeiro emprego para o jovem, né, no mundo do trabalho. Então, tem questões que vocês depois podem, a gente analisando, a gente verificando, comparando, né, os anos, né, os governos. Você pode ver aí avanços, retrocessos, né, no mundo do trabalho, a questão do salário. Então, tem muita coisa, né, em volta disso aí que nós precisamos refletir bem, né, enquanto olhar filosófico. Mas vamos continuar aqui, ó, falando o seguinte, que a dignidade humana também, ela é um dos fundamentos do Estado brasileiro. Então, nós já falamos, né, da questão dos valores sociais do trabalho. Então, isso vai trazendo essa dignidade humana. E que valores sociais do trabalho são esses? Estão ali, né, na nossa Constituição, né? Então, está na Constituição, né, e faz parte da nossa democracia, da nossa República Federativa Brasileira. Qual é o objetivo? É garantir o acesso a um trabalho digno que proporcione, então, ao trabalhador o sustento e o seu orgulho, né? Então, quando a gente fala de trabalho e seu sustento, nós estamos falando de salários dignos, né? Um salário mínimo, né? Salários dignos. Então, a gente tem que, quando a gente fala de trabalho, tem que ter esse acesso garantido. Outra questão também, os princípios. O trabalho como instrumento de emancipação e cidadania. Então, você pode, né, através do seu trabalho, se emancipar. Você pode ter promoções, você pode passar em concursos, e você vai exercendo a sua cidadania, né, sempre com dignidade, né, com honestidade, nesses princípios aí. Documentos internacionais. Olha, nós temos a Declaração dos Direitos do Homem, né? Então, nós temos aí muitas leis, muitos documentos que tocam na questão do trabalho. Precisamos conhecer mais, né? Conhecer quais são esses documentos, o que eles dizem, né? E também a questão da sua própria importância, né, em si. Qual é essa importância? A contribuição para a sociedade, a satisfação de necessidades materiais e a expressão de identidades e talentos. Então, a contribuição para a sociedade, nosso trabalho, faz com que nós estejamos também, de uma certa maneira, contribuindo com o nosso país, através do nosso trabalho. E isso traz satisfação de necessidades materiais, porque a gente recebe o salário. As pessoas trabalham em si também, né, porque precisam para manter o seu sustento. Então, não podemos dizer que nós trabalhamos simplesmente por dignidade. A dignidade, ela já está intrínseca, né? Quando você está dentro desse processo de trabalho numa sociedade em que os seus direitos são respeitados, o seu salário, você ganha um bom salário, isso que é a dignidade. Agora, a satisfação material para você conseguir obter e ter uma vida, né, satisfatória, uma vida onde você possa ter os seus recursos, né, para a alimentação, para o seu lazer, né, para a cultura. Tudo isso aí é importante. E, claro, isso vai também expressar, né, a sua vocação, o seu talento, a sua aptidão
para determinado tipo de trabalho que você faz e presta para a sociedade e também para você mesmo, né? Você também você também se autoproduz, como nós colocamos aqui, né? Você também se transforma junto com o trabalho. E aqui, pessoal, nós estamos falando muito da questão da dignidade, né? Então, a dignidade humana, aqui nessa nossa análise, nossa leitura filosófica, ela é ontológica e não contingente. O que quer dizer isso? Ontológica e contingente. Ela quer dizer que a dignidade ela está ligada com aquilo que é o meu ser humano, o meu ser enquanto pessoa. Né? É uma dimensão muito mais do que a questão materialista, contingente, né? De onde eu estou, do jeito que eu estou, como eu estou. Eu posso sempre estar indo além, transcendendo, né, essa contingência, esses determinismos que estão aí. Ou seja, todos os indivíduos que pertencem a uma espécie humana, todos os indivíduos, todos nós, não pegam o planeta Terra e olham o mundo, o planeta, né? Olhe de longe o planeta, o que você vê ali? Né? Os desenhos dos mapas e tal, né? O azul dos mares, dos continentes, mas quem está ali são pessoas. Não importa qual a cor, não importa qual o mar, não importa qual o oceano, não importa qual o país, qual o continente, nós estamos falando de seres humanos, né? De pessoas humanas. Os astronautas, quando eles viajaram para o espaço, teve um lá que falou que ele se maravilhou quando ele via a Terra do espaço, né? Aquela bolinha azul, que ele conseguia cobrir com o dedo dele, olhando assim, ele conseguia cobrir, né, a Terra. E ele pensava, é a nossa casa. Todos os seres humanos estão ali. Né? Então ele saiu para ver aquilo ali. Isso é ontológico, né? Está ligado com essa questão do nosso ser mais profundo, né? Então, é isso que nós falamos de dignidade das pessoas. Olhar para o todo. E não... Aí quando a gente vem e entra no mundo, nesse planeta, aqui dentro, aí a gente percebe, né, as diferenças que existem. Né? Não deveria ser assim. Isso é o que nós chamamos de dignidade humana. E essa dignidade humana, né, ela está aqui, né, bem grandona para a gente ver. Dignidade humana. Dignidade humana. Então, essa dignidade, ela é muito mais ampla, né, do que simplesmente dizer assim, eu tenho agora, eu estou apertado aqui no meu salário, eu não consigo, eu vou comprar o gás, mas eu não vou conseguir comprar outra coisa, né? Eu vou comprar aqui o café, mas não vai ter o pão, ou vice-versa. Então, não é nesse sentido, né? A dignidade, ela é também olhar para o mundo do trabalho e dizer por que as pessoas ganham baixo salário? Por que existe o emprego e o desemprego? Por que as pessoas têm a carteira de trabalho? Quem determinou o salário mínimo? Isso não é de agora não, pessoal. Né? Isso não é de agora. Então, isso é histórico. Né? Então, tudo isso aí está ligado com a dignidade. Ter férias no trabalho, o justo descanso para o trabalhador. Dignidade. Não é? Então, está tudo aí. Isso que é dignidade humana. Tá bom? É nesse sentido aí. E não ser escravo do trabalho, que aí você não tem dignidade nenhuma. Né? Continuando. Então, essa dignidade, ela não pode ser retirada pelo Estado, por nenhuma instituição. Né? Ela não pode ser tirada. A dignidade, ela é do ser humano. Então, basta ser humano para ter essa dignidade. Tá bom? E aí, a sociedade, claro, se organiza. Aí nós temos os órgãos públicos, nós temos
órgãos privados. Então, nós temos vários órgãos aí, indústrias, empresas para o trabalho, e vários tipos de trabalho aí dentro, não é? Então, tudo isso aí está relacionado com essa nossa dignidade. É ter essas opções. E é claro, como nós vimos no vídeo, né? Tem que ter uma formação, tem que ter preparação, tem que estudar também, tem que correr, né? Buscar também ocupar o seu espaço na medida do possível. É por isso que democracia, dignidade, né? Para que todos tenham esses direitos iguais, que possam, né, participar de uma maneira mais igualitária das riquezas do país. Continuando também, dentro dessa perspectiva filosófica que nós estamos falando aqui, o homem, ele é, na sua essência, faber, é uma linguagem, né, em latim, que quer dizer que ele é um homem que fabrica, que produz. Ele é isso na sua essência, porque ele tem uma razão, ele tem a capacidade de criar, de transformar. Então, ele é faber, ele fabrica, ele produz. Ele também é essencialmente sapiens, ou seja, ele também pensa, ele é inteligente, ele cria. Ele também é volens, né? Ele é uma pessoa também que está ali no mundo para atuar de uma maneira na sociedade. E ele também é lúdico, ele também é ludens, ele também precisa de lazer. É tudo isso aí. Então, o que significa, então, todas essas dimensões aí do ser humano? Primeiro, aí nós vamos ter 3 pontos aqui. É dotado de corpo e espírito, segundo Platão, né? Platão trouxe essa ideia, depois o Descartes, né? E o trabalho é fruto de uma mão e de uma mente. Né? O trabalho, eu penso e eu executo, né, na ação, né, que é a nossa inteligência, que é livre. Depois, continuando, o desenvolvimento da técnica. Através da minha razão, do meu entendimento, também tem a técnica, que é outro ponto também, que é um caráter histórico do ser humano. Outro ponto também, tem mais o terceiro. O trabalho humano e o mundo do trabalho constituem a chave essencial da questão social. Né? A sociedade vai ser muito melhor se as pessoas tiverem ali, né, uma forma de manter, né, a sua sobrevivência dentro do mundo. Né? E de preferência com trabalho, né, que seja valorizado, qualificado para todos. E aí não só o ponto econômico, mas também o cultural, né? O moral, a família, a sociedade, todos os seres humanos, como nós falamos aqui. Todos, né? E para a gente finalizando aqui, nós temos aqui, então, o fim do trabalho, a finalidade, o escopo. Primeiro, obter aquilo que necessita, né? Nossas necessidades. O trabalho nos ajuda a obter aquilo que nós necessitamos. Sem o trabalho a gente não consegue, né? Mesmo que tenha a sua roça, que tenha a sua plantação, mas ele tem que trabalhar, tem que ir lá, né, para cuidar, para cultivar. Segundo, letra B, o homem trabalhando se aperfeiçoa a si próprio. Né? O hábito, ele descobre coisas novas, ele vai fortalecendo a sua capacidade, se preparando mais, adquirindo experiência, conhecimento, né? E aí ele vai, então, se aperfeiçoando e se tornando um profissional naquilo. E a letra C, o trabalho também organiza e transforma o meio natural no qual o homem vive. Então, ele transforma o meio e ele é transformado pelo esse meio natural, que significa melhorar o mundo, que significa cuidar, né? Ter garantias. E, de fato, podemos estragar o mundo se a gente não tiver esse cuidado. Né? Que aqui nós entramos também na questão do problema ético, do cuidado com a natureza, né? De como nós usamos a natureza. E, para a gente finalizar aqui, principalmente, se nós não precisamos explorar a natureza. O trabalho tem que ser nessa relação também com a natureza, uma relação racional com a natureza.
Tá certo? Até a próxima aula.